Olá, pessoal. Aqui é a Clarissa. Eu estou falando aqui de Toronto. Hoje é dia 10 de junho de 2020. São 4 horas da tarde no Brasil e 3 horas da tarde aqui de Toronto. E hoje a gente vai dar início aqui à série de webinars sobre o Slide 2. Hoje vamos falar sobre a parte 1. E o Slide 2 aqui, como vocês podem ver, é o Slide 2 M+. Eu espero que todo mundo aqui esteja conseguindo me escutar. Se tiver alguém com dificuldade no áudio, por favor, fala aqui no chat. Por sinal, vou aproveitar essa deixa para falar que quem tiver qualquer pergunta, por favor, entre com as perguntas aqui onde tem questões no seu painel do GoToWebinar. Então, tem um painel que você encontra as questões ou chat, e você pode digitar lá a sua questão em questões, e a gente vai responder essas questões depois, vai mandar um e-mail para vocês com todas as respostas, ou no final dessa apresentação. Como eu falei, hoje a gente vai falar sobre o passado, presente e futuro do Slide 2, Manutenção Mais. Então, quem tem Manutenção Plus já recebeu essas novas ferramentas do Slide 2, a gente vai falar hoje. Também vamos falar sobre o que já foi desenvolvido para poder que a gente chegasse no momento que temos hoje, que estamos hoje, e também o que é que a gente está trabalhando nesse momento, tá? Antes de iniciar, enquanto a gente espera o pessoal entrar, eu queria testar aqui e fazer umas perguntas para vocês, tá? Então, eu vou lançar aqui um poll. Vamos ver se vocês recebem. Eu só queria saber aqui, a primeira pergunta, qual é a área de atuação de vocês aqui? Se é engenharia civil ou mineração. Só para ter uma ideia de quem é que está assistindo essa apresentação. Vamos ver. Interessante. Deixa eu ver aqui. Então, deu 50% engenharia civil e 50% mineração. É muito interessante, meio a meio. Eu vou fazer agora outra pergunta. Vamos lá. Você já utilizou alguma vez alguma versão do Slide 2? Pode ser qualquer versão. Pode ser a versão 6, 7. Acredito que ninguém use a versão anterior à versão 6. Né? Vamos ver. Mais de 50% das pessoas já votaram aqui. Vou aguardar mais um pouquinho. Tem gente pensando ainda aqui, mas 60% das pessoas já votaram. Ok, vamos ver as respostas. Pois é, então 63% sim, 37% não. Então, a maioria do nosso público aqui já utilizou o Slide 2 de alguma maneira. Eu tenho certeza que vocês que já utilizaram vão gostar bastante das novas funções e também de saber o que é que a gente está desenvolvendo. Então, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Mais uma vez, vou lembrar a todos que qualquer pergunta, por favor, entrem no quadro de questões que a gente vai responder no final da apresentação, ou então nós também vamos enviar um e-mail para todo mundo com todas as respostas das perguntas que vocês tiverem. E hoje, eu não estou sozinha aqui para fazer essa apresentação. Eu tenho o professor Tiago Bretas aqui comigo, ele vai apresentar juntamente comigo essa série de webinars, então esses 3 webinars que a gente está preparando para o slide 2, nós dois vamos apresentar juntos. Vou fazer uma pequena introdução sobre quem é a gente, né? Então, meu nome é Clarissa Aguiar, eu sou engenheira geotécnica de vendas da Rock Science, eu trabalho com o mercado da América do Norte, com os Estados Unidos e Canadá.
tá? E eu sou formada no Brasil e eu tenho experiência como engenheira, como consultora no Brasil de fundações e também aqui no Canadá, onde eu sou uma engenheira profissional da província de Ontário. E hoje aqui comigo, Tiago Bretas, como eu já falei. Tiago é professor da PUC Minas e também é engenheiro geotécnico da BVP Engenharia. Tiago tem muita experiência com o slide 2 e ele vai apresentar alguns tópicos aqui comigo. Então, objetivos dessa apresentação. Primeiramente, eu quero falar sobre a filosofia de design da gente, como é que a gente pensa no projeto, no software, o que é relevante para a gente na hora de lançar um novo programa. Vamos falar sobre algumas conquistas especiais do passado, que significa que nós vamos mostrar como o nosso programa evoluiu até chegar ao momento que temos até hoje, quais foram as principais ferramentas que nós lançamos. Vamos falar também sobre o momento de hoje, sobre o Slide Maintenance Plus, Slide Manutenção Mais, sobre as novas ferramentas. E tem muita coisa nova e interessante que foi tudo produzido com a resposta de vocês, baseado no feedback dos nossos usuários. E também para onde estamos indo, como é que a gente está no momento trabalhando, o que é que vai chegar muito em breve. Porque com Manutenção Plus a gente está desenvolvendo novas funções para os programas, novas ferramentas, num passo muito mais acelerado, muito mais rápido, e agora não vai ser mais nova versão, essa Manutenção Plus vai ser de hoje em diante e vocês vão receber como se fossem novos updates, as novas ferramentas. Filosofia de design. Quem já usou qualquer software Rock Science sabe que o software da Rock Science é muito fácil de utilizar. Ele é muito fácil porque para a gente é uma perda de tempo você ter que aprender a usar o software toda vez que você precisa dele, não é? Então, ele é muito fácil de usar, intuitivo, porque a gente tem que minimizar o tempo da modelagem e sim priorizar a análise. Então, você tem que focar realmente no que interessa, que são os resultados. E por isso que a gente investe tanto no nosso software para dar mais precisão e verificação para ele ficar um software totalmente testado para diversos cenários. Como é natureza, você tem que testar os mais diversos cenários possíveis. Então, a gente tem mais de 100 verificações, modelos de verificações no nosso programa que você pode comparar. Tudo isso você encontra no Online Help do nosso site, na ajuda online. E fizemos mais de 700 modelos de teste. Então, vários modelos de teste foram feitos com o programa para a gente verificar se realmente o programa está dando os resultados confiáveis, tá? E nós utilizamos de alta tecnologia, tecnologia de ponta para conseguir os objetivos acima. Nós utilizamos diversas áreas da ciência. Você pode ver no nosso quadro de funcionários, nós temos pessoas de várias áreas da ciência que trazem sua experiência, sua especialidade para dentro do software e a gente aplica. Então, uma breve história aqui do slide 2, para a gente começar. Tudo começou no início dos anos 90, significa que o slide já tem 30 anos, tá? 30 anos de história. E começou lá na Universidade de Toronto. Esse aqui é o Brent, que é o chefe de tecnologia da empresa até hoje. E tem também aqui o Igor, que trabalhou na empresa, o Kieran e o Warren. E eles foram os responsáveis pelo início do slide. E então, em 1996, a Rock Science foi fundada. Em 2000, o programa deixou de ser DOS e passou para o Windows. Em 2017, então foi um grande passo, porque a gente envolveu 5 doutores, 5 PhDs, no desenvolvimento da versão do Slide 2018, que foi lançada em março, onde vocês podem encontrar ferramentas como processamento paralelo, a otimização com a Surface Authoring. Vocês também podem fazer análise probabilística com variação espacial. Vou falar disso nos meus próximos slides. Então, vamos ver aqui detalhadamente como o programa evoluiu ao longo desses anos. Então, isso aqui foram os anos do DOS. O DOS, aquela tela preta, né? Que tenho certeza que muitos dos nossos participantes hoje nem chegaram a entrar em contato com esse computador. Mas essa interface aqui do DOS, como vocês podem ver, você já vê aqui que o slide já era bastante à frente do seu tempo. Você consegue ver um mapa de segurança mais rudimentar, onde você vê todas as várias, né, superfícies de rupturas, todas circulares. Naquele momento era tudo de análise circular. E era bem complicado entrar com a geometria do solo
você entrava por células de solo. Era algo assim que você tinha que vir da direita para a esquerda, de cima para baixo. E era um processo mais demorado. Então, a versão 3 surgiu nos anos 2000, no início dos anos 2000, já no Windows, você vê aqui, formato do Windows. E permitiu que fosse feita a modelagem de forma livre, certo? Não mais da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Então, foi possível modelar coisas como esse modelo aqui à direita, tá? Hoje em dia, a gente aceita vários formatos de arquivo para modelar. Então, como eu falei no início, a modelagem não deve ser um problema no seu programa, porque a gente aceita, inclusive, arquivos de programas como o GeoStudio, por exemplo. Você pode pegar um arquivo de um programa como o GeoStudio, GStable, e abrir no Slide 2. E você não perde tempo com modelagem, geometria e nada. E você também pode importar arquivos de AutoCAD em formato DXF, ou até mesmo uma figura e fazer a escala da figura no próprio programa e fazer o desenho por cima, criar as suas external boundaries, material boundaries, com polilinhas. Muito fácil, com o mesmo jeito que você desenha no AutoCAD, tá? Conheço gente que até usa o Slide 2 para exportar para o AutoCAD, porque isso também funciona. Você desenha no Slide 2 e exporta o arquivo. Você tanto importa como exporta para DXF. Só uma curiosidade, tá? Então, versão 4. Aqui também foi um passo muito importante, foi quando a gente introduziu elementos finitos dentro do Slide 2 para fazer análise de água subterrânea de regime de fluxo permanente, tá? Percolação com fluxo permanente. Então, o mesh já foi gerado automático, então isso foi uma coisa bem à frente do seu tempo para em outros programas. E até hoje porque você pode fazer análise de estabilidade de taludes e de percolação no mesmo arquivo e comparar as duas informações, né? E também, nesse momento, nós colocamos propriedades de suporte diferentes. Então, diferentes suportes tinham diferentes modos de ruptura, né? Então, nós adaptamos isso, introduzimos suportes reais, né? Reforços reais, para geossintéticos, para tirantes, para grampos, etc. Então, você vai encontrar diferentes modos de ruptura e nós estamos constantemente acrescentando coisa aí. E o Tiago vai falar sobre isso mais adiante, porque tem coisa nova aí na parte de suportes, de modelagem de suportes. Está muito legal. Então, versão 5, isso aí em 2005 aproximadamente, a gente introduziu a análise probabilística. E o que é grande diferencial da Rock Science? Que a gente já introduziu a análise probabilística com o overall slope. Por quê? Porque quando a gente tinha o global minimum, se você alterasse um parâmetro ou outro, acabava que o modo de ruptura mudava muito se você alterasse um parâmetro ou outro. Então, a gente analisa com o overall slope, a gente analisa todas as superfícies, tá? E para acelerar esse processo, que pode ser um pouco tedioso, pode ser um pouco mais lento, por estar fazendo tantas análises ao mesmo tempo, nós introduzimos métodos de otimização local, e o método que a gente introduziu foi o Monte Carlo. E também estou feliz de poder dizer que a gente acrescentou um novo método, né? E que é muito mais rápido, o Tiago vai falar sobre isso já já, eu não vou dar spoiler. Versão 6. Versão 6 é uma versão muito popular. E eu acredito que muita gente no Brasil tem essa versão. Nessa versão, a gente introduziu o fluxo transiente, né? Então, aí você pode fazer análise de percolação com fluxo transiente. E também outros métodos, como esse método o Simulated Annealing, que são métodos meteorísticos. São os métodos que a gente está vendo de algoritmos no slide 2 são métodos meteorísticos que são baseados na natureza, tá? E também introduzimos métodos de solo, de resistência, modelos de resistência anisotrópica, modelos anisotrópicos de modelos de solo, tá? Ainda ao mesmo tempo, nessa mesma época aqui, começou a surgir um movimento para fazer análises de redução de resistência de alimento com elementos finitos, né? Um programa de elementos finitos da gente, que era o RS2, que antigamente era chamado de Phase 2. Então, nessa época, começou a se fazer análise de resistência de cisalhamento. E hoje, a gente, na versão passada, acredito, a gente já liberou todos os modelos de solo do Slide 2, já estão disponíveis no RS2. Ou seja, a integração está completa, né? Já foi concluída. Os resultados são bastante comparáveis. Você pode trazer o arquivo do Slide 2, que tem, por sinal, a mesma interface do RS2, trazer ele direto no RS2 e fazer análise de redução de cisalhamento. Então, você pode comparar os dois fatores de segurança obtidos, tá?
Versão 7, outra versão muito popular, e foi uma versão que teve muitas, mas muitas ferramentas novas. E essa aqui, eu diria que, sem dúvida, foi a mais importante, que é os cenários múltiplos. Então, essa eu queria dar o crédito aqui para o Jeremy, e também vou dar o crédito para o Jeremy mais adiante, na nova ferramenta do slide. Mas o Jeremy foi responsável por essa função, que é dos cenários múltiplos. Todo mundo usa isso hoje porque é o padrão do programa. Quando você abre, já é cenário múltiplo, porque isso quer dizer, você tem uma geometria e você quer comparar para diferentes cenários, né? Você quer ver com diferentes cargas, com diferentes níveis d'água. Aqui eu tenho forças sísmicas diferentes. Então, você pode fazer várias análises dentro de um arquivo só. Você salva muito tempo com isso, né? Outra grande novidade, que a gente é pioneiro nisso, foi que nós introduzimos como um dos suportes no slide 2 as estacas, né? As estacas do RSpile. Então, o RSpile é um programa novo que surgiu nessa época e é um programa de elementos finitos desenhado, né? Projetado para estacas unicamente. Então, lá você entra com as propriedades do solo, com as propriedades da estaca, ele vai calcular a rigidez da estaca e do solo, e aí você seleciona como suporte no slide 2, você seleciona o seu arquivo de RSpile. É um processo bem simples, os dois programas se comunicam e ele te dá, quando você roda o seu fator de segurança no slide 2, ele te dá exatamente o diagrama de forças, né, o diagrama da resistência da estaca ao longo da estaca e também no ponto onde a superfície de ruptura corta a estaca. Outra grande coisa que nós fizemos nesse programa, nessa versão, foi o SARMA, o método SARMA que foi introduzido, de fatias não verticais. Nós fizemos muitas verificações para comparar com as fatias verticais, tá? Aqui no mais, como eu falei, essa versão teve muitas novas ferramentas. Essa do perfil do solo também, eu acho que vale a pena mencionar. Nós podemos entrar agora com dados de sondagem e fazer a geometria em torno dessa sondagem. Se for necessário modificar algum dado da sondagem, você pode voltar e fazer essa modificação, tá? E o contrário também é possível, você pode modificar a geometria depois. Então, isso é muito, muito fácil, agiliza muito também o processo dia a dia da engenharia. Outras funções foi a correlação avançada para probabilística, o método de Mark para análises sísmicas, o coeficiente sísmico crítico e outro método de busca meteorístico, o Cuckoo Search, que hoje é o default da gente, que é um excelente método, dá excelentes resultados, tá? Chegando no presente aqui, 2018, como eu falei, essa foi uma versão que a gente colocou muita ciência em torno dela. E teve muitos métodos novos aqui lançados. A gente lançou otimizações com esse Surface Authoring, que dá resultados muito bons mesmo. A gente aconselha usar o Cuckoo Search com o Surface Authoring sempre para análise. É um método bastante preciso para a busca do fator de segurança mínimo. Também acrescentamos outro método de busca, o Particle Swarm, que também é um método meteorístico. E também o processamento paralelo. Então, está 10 vezes mais rápido o programa. Se você usou o slide antes e achou um pouco lento, esse já está 10 vezes mais rápido, ficou muito mais rápido desde a versão de 2018. Também outros modelos de solo foram, modelos de suporte foram lançados, tá? E esse aqui que é muito interessante, que é o Eclair, que é um plano de fraqueza. Então, agora você pode desenhar uma polilinha, né? Defini-la como plano de fraqueza, como Eclair, e o software, o programa, ele vai encontrar aquela superfície na superfície de ruptura. Então, ele vai identificar muito mais rápido e vai te dar um resultado muito mais correto. Você não precisa mais utilizar de métodos como Block Search para fazer a procura numa determinada área que você sabe que você tem aquela lente, ou quem sabe aquele geossintético que você quer definir como plano de fraqueza, tá? Presente, finalmente, então vamos lá, que a gente tem que falar do que está acontecendo agora. O que foi desenvolvido? Então, como eu falei, já dei um spoilerzinho, a gente lançou um novo método aqui para o Response Surface, que o Thiago vai falar já já. O Thiago também vai falar sobre as tabelas dos fabricantes. Então, a gente introduziu mais coisa aqui na parte de suporte. E depois eu vou voltar aqui para falar sobre o gerenciador de relatórios e a impressão em blocos ou seções, que são coisas novas também no programa. Então, vamos lá, eu vou passar agora a palavra para o meu colega Thiago,
que vai falar para vocês sobre o Response Surface, que é a superfície de resposta. Tiago, é com você. Isso aí. Boa tarde a todos, gente. Sou o Thiago Bretas, sou engenheiro geotécnico e, enquanto usuário, né, vou mostrar para vocês aqui algumas dessas recursos fantásticos que tem nessa nova versão do Slide, do Slide 2M+, que realmente agilizam bastante, né? Eu acho que a grande maioria de vocês aí que a gente viu já utiliza a ferramenta, então sabe da preocupação com a RockScience exatamente em facilitar essa interface com o usuário, né? Assim, o Slide ele é muito amigável, né? Ele é uma ferramenta fantástica e muito fácil de usar. Né? Então, essa é uma preocupação da RockScience que a gente sente que dá super certo, é uma ferramenta excelente. O primeiro novo recurso que eu vou falar aqui é o Response Surface, que é a superfície de resposta, para a execução de métodos de análises probabilísticas, tá? Então, como é que funciona? Aqui do lado tem a opção do Global Minimum ou do Overall Slope. Então, isso já estava implementado antes, vou só falar rapidamente como é que funciona. Quando a gente marca aqui uma análise probabilística por Global Minimum, o software vai fazer uma única busca pela superfície crítica de ruptura, ou seja, ele vai pegar os parâmetros médios, né, de cada variável aleatória, ele vai pegar os valores médios, vai fazer uma única busca pela superfície crítica e depois aplicar a variação dos parâmetros para essa cunha específica de ruptura. Então, ele é um método um pouco mais simplificado. Quando a gente marca aqui em Overall Slope, é uma análise muito mais completa. Então, a cada variação de parâmetros, ele vai realizar uma nova busca por uma superfície crítica de ruptura. Ou seja, se a gente pede aqui um número de simulações de 10.000, quando a gente roda pelo Global Minimum, na verdade, ele vai fazer uma busca por superfície crítica com valor médio. Enquanto que no Overall, ele vai fazer 10.000 buscas por cunhas diferentes, cada uma com um parâmetro diferente. Bom, isso é o que tem já implementado. Qual que é a grande vantagem desse novo recurso, que é o Response Surface? Ele vai utilizar amostras estrategicamente posicionadas para gerar um fator de segurança. Então, ele, ao simular 10.000 iterações no programa, ele vai realizar uma quantidade muito menor de iteração. Ou seja, o tempo necessário para tirar um retorno, tirar uma resposta de uma análise, é muito menor. Né? Assim, eu mesmo já tive experiência aí de ficar 2, 3 dias rodando uma análise de estabilidade por overall. É claro que isso vai depender da complexidade do modelo, né? Mas pode demorar, assim, realmente horas, dias, inclusive. Enquanto que rodando por esse Surface Response, a gente pode, esse tempo diminui, assim, drasticamente, tá? Então, a gente consegue uma ordem de grandeza mais rápida para buscas por superfícies globais do que nesse método anterior, que é o Latin Hypercube, ou hipercubo latino. Tá? Então, esse Response Surface seria um método mais otimizado. E ele concorda muito bem com as análises. A gente vai ver daqui a pouco como que fica a distribuição probabilística do fator de segurança pelo método do Response Surface e pelo método desse Latin Hypercube, e a gente vê que eles são praticamente idênticos, tá? De qualquer forma, é sempre recomendado, tá? Assim, em algumas análises, ainda fazer a verificação desse Response Surface usando ainda o método desse hipercubo latino, tá? Então, assim, se a gente for rodar várias análises, a gente escolhe algumas ali só para ter um balizador, né? Um verificador, se os resultados estão realmente de acordo, tá? Pegando esse caso aqui, é um talude localizado aqui no Sugar Creek, que é um talude às margens de um córrego no estado de Iowa, nos Estados Unidos, onde foram imputados aqui 5 variáveis aleatórias de parâmetros materiais, tá? Então, pegou esses materiais que compõem esse maciço e colocou variações nos parâmetros. E uma variável aleatória, levando em consideração a variação do nível d'água, tá? Desse córrego aqui, e vendo a influência dele na estabilidade do talude, tá? Então, foi dada uma análise probabilística de estabilidade com essas variáveis. O tipo de superfície é a não circular. Foi realizado o método de busca através do algoritmo Auto-Refine Search, otimização por Surface Authoring, método de Morgenstern Price,
achou-se, então, um fator de segurança determinístico de 1,59. Agora, olha que interessante os resultados das análises probabilísticas através do overall slope, daquela análise completa. Então, aqui, pelo Latin Hypercube, o hipercubo latino, a gente colocou lá 10.000 simulações e teve uma probabilidade de falhas, PF, de 0%. Um fator de segurança médio, ou seja, calculado com os parâmetros médios, de 1,565 e demorou 63 minutos para rodar. Enquanto que a mesma análise probabilística, mudando simplesmente para aquele response surface, superfície de resposta, as 10.000 simulações, na verdade, foram rodadas apenas 168 iterações. Então, que equivalem a 10.000 simulações. A probabilidade de falha foi de 0,01%, ou seja, uma probabilidade de falha muito pequena, com um fator de segurança médio praticamente idêntico, né? Assim, uma casa, na terceira casa decimal aqui de diferença, só que demorou 1 minuto para rodar. Então, assim, a gente tem praticamente o mesmo resultado, com um tempo, assim, muito inferior. E isso faz muita diferença quando a gente vai avaliar a análise de estabilidade probabilística. Olha aqui, na curva de distribuição do fator de segurança, a gente consegue ver, a gente quase não consegue ver que tem duas, né? Assim, as duas são praticamente concordantes em toda a sua forma, tá? Através do Latin Hypercube e através do Response Surface. Ao longo dos anos aí, acaba que eu sempre rodo, sabe, a análise probabilística, nem que ela fique para mim, mas assim, como o software tem essa facilidade de mexer, eu sempre faço um projeto, faço uma verificação e eu rodo uma análise probabilística, assim, eu vou colocando algumas variações. Então, isso, assim, para quem trabalha com análise probabilística, fez muita diferença. As superfícies analisadas, encontradas pelos dois, olha, Latin Hypercube, com 10.000 simulações, que são realmente 10.000 interações, ou seja, ele fez realmente 10.000 buscas por superfícies críticas de ruptura, e para quem já rodou esse método, né, a gente consegue ver que o programa retorna aqui para a gente essas regiões mais críticas, tá? Então, isso seria o retorno do programa. Dá até para ver aqui fraquinho, ó, as linhas tracejadas indicando a variação do nível d'água, estão vendo? A linha média aqui contínua é o nível d'água médio, então ele tem um limite superior e inferior, e a influência dele na estabilidade. E através do Response Surface, com 10.000 simulações, na verdade, o programa fez 168 iterações, só que com amostras estrategicamente posicionadas para ter praticamente a mesma resposta num tempo muito inferior. Então, assim, realmente é uma ferramenta muito interessante para quem trabalha com isso, porque muitas vezes, cada 2, 3 dias, né, rodando aí uma análise, fica um pouco complicado. Então, isso aí faz muita diferença. Outro recurso novo dessa versão Slide 2M+, é a incorporação de tabelas de fabricantes de suportes. E também é muito bacana. A Rockscience, então, já incorporou vários fabricantes de suporte vale para geogrelhas, geossintéticos de forma geral, né? Geotêxtil, serve também de solo grampeado e tirantes, então ela já incorporou na própria interface do programa essa biblioteca de geossintéticos. Então, nesse caso, né, já tem aqui incorporado a linha completa de produtos da Macaferri, Tensara, CE, da Husker e da Tencater. Então, já tem lá, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, no software mesmo, aqui no slide, vou mostrar essas bibliotecas. Então, já tem a linha completa de produtos, o que é muito bacana, então, que já utiliza o último valor ensaiado pelo fabricante para resistência à tração. Então, são dados fornecidos pelo próprio fabricante, de acordo com os últimos ensaios que ele fez. Para quem trabalha também com esse tipo de reforço, obras de contenção em solo reforçado, ou simplesmente reforço solo, é a utilização desses fatores de redução por fluência, que é CREEP. Cada fabricante, cada produto tem um coeficiente de redução diferente, né? Então, aqui no slide já tem a recomendação do fabricante para cada um desses coeficientes. Então, tem a redução de fluência, danos durante a instalação e deterioração em tempo de serviço. Então, já entra aí todos esses coeficientes de redução.
Então, através do produto, com a resistência à tração, aplicado aqui esses coeficientes de redução e um fator de segurança, ele calcula automaticamente a resistência à tração a ser utilizada no próprio programa, no seu modelo numérico. Então, a gente não precisa mais pegar um catálogo, aplicar esses coeficientes manualmente para chegar numa resistência à tração. Isso já está tudo incorporado aí dentro do slide, tá? No caso da biblioteca de solo grampeado de tirantes, tem, por enquanto, aqui só a Dextra. A Rock Science, inclusive, está aberta aí a parcerias com fabricantes, fornecedores de produtos de solo grampeado e tirantes ancorados, exatamente para fazer essa incorporação. Tá? Então, tem a linha completa de produtos, como disse, da mesma forma geossintética, a resistência à tração é fornecida pelo fabricante através dos últimos ensaios que ele realizou, e em função dessas informações já vem automaticamente para a gente calculada aí a resistência à tração a ser utilizada no modelo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, no slide, como que isso aqui foi implementado. Aqui. Beleza. Bom, então, aqui está no slide. A gente vem aqui, propriedades, define suporte. Eu vou pegar um tipo de um geossintético, só para a gente ver como que isso foi incorporado aqui no programa. Ó, geossintético, então, tem esse Common Types, a gente clica aqui, e olha que legal. Então, já tem aqui os fabricantes, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, a Husker. Vou pegar uma tela Fortrack, vou pegar uma tela qualquer aqui, um Fortrack, que é muito utilizada nessas obras de solo reforçado. Aqui, então, à direita, eu já tenho... aqui em cima, ó, já tem a resistência última à tração, fator de redução por fluência. Então, clicando aqui, inclusive, tem a recomendação do fabricante, ó, 1,41 para período de vida de 60 anos, ou 120, 1,42, tem a fonte. Danos de instalação, se eu clicar aqui, ele mostra ó, de cada modelo de tela, de acordo com o material do aterro, do reforço, tem aqui o fator de segurança a ser aplicado. Deterioração em tempo de serviço, tem também em função do pH do material sendo utilizado, como se fosse uma classe de agressividade. E aqui embaixo tem o fator de segurança. Então, recomendações, de acordo com o livro do Duncan, tem mínimo, fator de segurança aqui 1,3, 1,5, 2, dependendo das consequências de uma ruptura. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui o fator de segurança de 1,5, ele calcula aqui, ó, resistência à tração máxima admissível, já está aqui calculadinha. É óbvio que a gente pode mudar, qualquer um, mas essas são as recomendações do fabricante. Aqui embaixo já tem um link, você pode clicar e já abre de cara lá no catálogo do fabricante. Tá? Muito interessante, vou pegar um da Macaferric, por exemplo, ó, pegar um Terramesh, mesma coisa, tá? Coeficiente de redução por fluência, tem as recomendações do fabricante, danos durante a instalação, deterioração em tempo de serviço, função do pH também, fator de segurança, enfim, vou colocar aqui um fator de segurança, por exemplo, de 2 aqui, coloco 2, ele vai calcular automaticamente a resistência à tração máxima admissível a ser utilizada em projeto, e da mesma forma também tem o link aqui para direto para o catálogo do fabricante de internet. Então, ficou muito legal essa parte, ficou muito prático de usar. Muitas vezes a gente fica procurando, né, no catálogo exatamente a aplicação do coeficiente correto, né? Então já vem a própria recomendação aqui, isso aí facilita demais para quem está trabalhando, inclusive passa até uma certa tranquilidade, né, que a gente está aplicando realmente os coeficientes de redução recomendados pelo fabricante. E só para mostrar aqui também, ó, vou pegar um tirante, só para ver aqui, por enquanto, então, o catálogo da Dextra. Aqui, inclusive, tem os tirantes cordoalhas, tá? Com cordoalhas de diâmetro de 19 milímetros, por exemplo. Então, eu escolho uma quantidade aqui, ó, 5 cordoalhas de 19 milímetros, já vem a resistência à tração, e fica muito legal, eu consigo colocar a resistência tanto da placa de ancoragem, aqui está nut seria porca, mas no caso a cordoalha seria o bloco com clavete, né? Eu coloco aqui a resistência
né? Porque isso é um input do slide, né? Para quem trabalha lá com solo grampeado e tirantes, tem um input da resistência à tração do elemento e da ancoragem. Então, aqui a gente já coloca, ele já sabe exatamente qual que é a resistência da cabeça. Aqui, então, tem a cordoalha. A gente tem aqui, sei lá, tem vários chumbadores, tem grampos, enfim, tem um catálogo completo deles. Self-drilling, né? São tirantes autoperfurantes. Solo grampeado, então, de 19, 25, 32 e 40 milímetros, de acordo com esse aço, grade 50, né, da STM. E aí vem o nut, eu coloco a resistência da porca, coloco a resistência da placa. Já vem aqui, então, esse 41, um pouquinho 32 milímetros, por exemplo. Já vem a resistência da porca, dou um ok, enfim. Então, essa resistência aqui já foram preenchidas, tá? Então, fica muito bacana da gente avaliar isso aí, né? Fica muito prático de usar esse recurso. Vou devolver a apresentação para a Clarissa agora. Ótimo, obrigada. Eu vi aqui algumas perguntas. Um minuto. Eu vi aqui algumas perguntas de algumas pessoas que não estão escutando. Tem uma opção de fazer o sound check, um teste do áudio dentro do programa, ou então tem a opção de ligar, tá? Então, se você souber de alguém que está com dificuldade no áudio, pode utilizar essas duas funções, ou então sair do programa e tentar entrar novamente, tá? Eu vou dar uma continuidade aqui. Muito obrigada, Tiago, pela apresentação, foi muito instrutiva. E já você volta com mais coisa. Eu agora vou continuar aqui apresentando outras novas funções do programa, que são muito interessantes. E vou falar sobre impressão e relatório, basicamente, tá? Então, essas aqui são as novas funções de impressão e relatório. E eu, particularmente, fiquei muito feliz em ver esse desenvolvimento dessa parte do programa, especialmente porque eu ouvi muitas críticas sobre nossa parte de impressão e relatório, e eu passei muitas dessas recomendações para o Jeremy, que foi o responsável também por o desenvolvimento dessas ferramentas que vocês vão ver. E, então, eu fiquei muito feliz em ver o rápido desenvolvimento dessas novas funções, e eu sei que os clientes também ficaram bastante satisfeitos com o que foi apresentado até o momento. Então, as novas funções são a impressão em blocos, então vocês vão ver que você agora pode imprimir vários cenários por uma única vez. A opção também de movimentar itens na tabela, na página de visualização de impressão. Isso é bem legal, vocês também vão ver isso. Inclusive, né, eu vou fazer uma demonstração que eu vou mostrar um pouco mais na prática como isso funciona. E vocês vão ver o novo gerenciador de relatório, que substituiu o InfoViewer. Sobre a impressão em blocos, essa função é muito interessante e é muito importante porque a maioria das pessoas usa os múltiplos cenários, né? E então, tem muitos cenários, às vezes, no mesmo arquivo, e era necessário imprimir, era um processo tedioso, né? De imprimir cada um dos cenários. E agora não, agora você pode imprimir todos de uma vez e selecionar selecionar alguns que você queira imprimir. Na visualização de impressão também tem coisa nova, porque às vezes você tinha uma tabela e quando você imprimia a tabela não estava bem do tamanho que você gostaria que ela aparecesse e era mais difícil de fazer o enquadramento. Então, agora você pode mover as tabelas ou mudar o tamanho das tabelas dentro da visualização de impressão. Então, isso ficou bem legal. E a última coisa aqui é o gerenciador de relatório. O gerenciador de relatório é um processo toda a parte, é uma standalone application, uma aplicação independente, como vocês podem ver aqui, parece até com Word, tem nada a ver com o antigo InfoViewer. E quem já tem os programas RS3 e Slide 3 já pode ver essa ferramenta lá, essa aplicação lá nesses programas. A gente vai introduzir essa ferramenta também para todos os programas, mas inicialmente, pelo que eu ouvi,
a Respile e Settle vão receber essa ferramenta que é bem legal. Então, essas daqui são todas as funções que você pode, como você pode customizar esse relatório, tá? Que ficou bem legal esse relatório, você pode mudar a capa, etc. Enfim, mas eu prefiro mostrar para vocês na prática como é que vocês editam, como é que vocês usam essas novas funções. Assim como o Thiago fez uma excelente demonstração, eu acho que na prática funciona bem melhor. Então, aqui eu já tenho um arquivo que eu rodei. Esse aqui é o tutorial 6, é um tutorial de suporte. Então, eu tenho aqui um modelo com 2 cenários. Um cenário que não tem suporte, outro cenário aqui que tem suporte. Nota que eu tenho aqui também uma tabela, a tabela dos meus suportes. E eu já tenho os meus resultados aqui, né? Eu tenho o fator de segurança 1.4 para o tieback, onde tem o suporte. E eu tenho quase 1, né? Sem os suportes. E aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma tabela de suportes. E tem uma função que foi bastante útil agora, que eles introduziram, que é esse dock. Ou seja, você pode fixar essa tabela no topo direito, ou então no topo esquerdo, você pode escolher um lugar. Então, não importa para onde você move o desenho, o zoom, a tabela está sempre aqui no topo. Isso também pode ser bastante útil. Eu vou tirar aqui o dock para vocês verem. Então, aqui antes a tabela se movia junto, né, com o zoom, e agora você pode deixar ela presa. Top to the right. Mudar aqui o tamanho dela. E pronto. Também aqui eu poderia inserir uma caixa de texto. Posso mudar aqui essa caixa de texto. Caixas de texto, as tabelas, você pode inserir todas aqui no topo do slide, tá? Então, eu vou mostrar agora aqui a visualização de impressão. Só para vocês saberem, essa visualização de impressão também é possível aqui no Modular, tá? Então, é para os dois. Vocês podem tanto inserir tabelas no Modular e visualizar a impressão no Interpreter como no Modular. Então, eu vou fazer aqui no Interpreter, onde eu tenho os resultados já. Então, eu vou aqui no Ctrl P, ou então vou no File, Print, e eu vou aqui visualizar a minha impressão. Então, note que eu posso também mudar o zoom aqui na minha impressão. Minha tabela, como ela está no dock, aqui ela está presa, ela não vai mudar. E eu tenho aqui todos os cenários. Então, eu posso selecionar aqui, cheque, e já posso imprimir todos eles de uma vez só, se eu quiser. Outra coisa legal aqui da minha visualização de impressão é que eu posso linkar. Então, com esse link aqui, clicando nessa correntinha, se eu fecho a corrente, qualquer modificação que eu faço nesse aqui, enquanto ao zoom, os cenários também vão modificar. Então, eu vou aqui no zoom all para o meu desenho ficar no centro, e note que em todos eles já está no centro, né? Então, eu posso vir aqui e adaptar um pouquinho para poder caber o meu fator de segurança e adaptar para todos eles, né? E ao mesmo tempo, todos eles já mudaram, né? Outra coisa é que eu também posso mover essa caixa de texto aqui dentro da visualização de impressão. Então, isso é bastante fácil e útil na hora de imprimir. Você pode modificar sempre como o seu modelo aparece, né? Então, fica bem mais fácil você editar esses pequenos detalhes que às vezes poderiam ser bem chatinhos, né? Bem complicados. Então, vamos agora falar sobre relatório, já que vocês já viram aqui que você pode imprimir vários cenários ao mesmo tempo e pode editar, mover caixas de texto, mover planilhas. Vamos falar também sobre os relatórios. Uma das coisas que você pode colocar no relatório facilmente é um desses cenários, uma vista desses cenários. Então, eu vou colocar a vista desse cenário aqui no meu relatório, antes de eu abrir o relatório, tá? Eu só preciso ir em View e adicionar a vista para o relatório, Add View to Report. Então, eu clico aqui, posso escrever o nome da minha vista, eu vou deixar como ela está aqui, que é o nome do meu cenário, com um método, que é o método de Bishop, e automaticamente foi adicionado para o meu relatório. Para ir para o relatório, só preciso, estou indo aqui no menu rápido aqui, no Report Generator, e ele vai abrir meu relatório. Tá, gerando meu relatório. Ele vai abrir aqui na minha outra tela, então eu vou só arrastar aqui o meu relatório para essa tela.
E, a princípio, você olha para esse relatório e você pensa que é um documento de Word, mas não é. É um programa aqui da Rock Science. E tem algumas coisas parecidas, né? A interface, então, é bem fácil, como vocês já estão todos familiarizados com o programa do Microsoft Word, vocês também ficam facilmente familiarizados com esse daqui. Tem aqui esse painel de navegação bem parecido, que você pode ir direto para o item que você está à procura, e todos os links aqui da sua tabela, você pode clicar neles, né? Você também pode visualizar em páginas. Se eu for aqui no meu Table of Contents, no meu sumário, eu posso clicar aqui, digamos, no Surface Options, e já vai direto para ele. E também você pode procurar resultados. Por exemplo, eu quero procurar a Shear Force aqui no Interest Lines, nas fatias. Então, eu posso vir direto aqui e procurar, ele já encontra o nome. Bem fácil de procurar as informações. Quanto à customização, tem muitas opções também aqui do tamanho da página. Você pode colocar um cabeçalho ou um rodapé diferente com a página, com a data do dia. Isso aqui ficou fácil de editar. Você também pode acrescentar imagens ou comentários para determinadas seções. Por exemplo, eu posso adicionar aqui nossa seção, eu seleciono aqui a seção Seismic Loading, eu vou acrescentar um comentário. Posso acrescentar um comentário aqui. Então, cliquei OK. E automaticamente eu vou aqui na minha Seismic Load e eu vejo aqui comentário. O que mais? Eu tenho cover page, eu posso mudar a minha página de entrada, que eu tenho aquela imagem da barragem, eu posso trocar, eu posso mudar minhas fontes, é bem customizável, posso colocar a marca d'água da minha empresa também, posso aqui facilmente mudar de página. E no final, quando você está satisfeito, né? Aqui também você pode omitir alguns itens, se você não quiser apresentar algum desses tópicos. Quando você estiver satisfeito com o seu relatório, você exporta para PDF. Então, é basicamente isso. Isso, como eu falei, foi tudo feito baseado na recomendação dos nossos usuários, dos nossos clientes. E nós estamos ouvidos para ouvir vocês, para saber de vocês o que é que vocês querem no programa, o que é que poderia fazer a vida de vocês mais fácil, como é que a gente pode fazer o programa ficar mais fácil para vocês. Geotechnical Tools Inspired by You, porque toda a inspiração do nosso programa vem dos nossos usuários, né? E, pensando nisso, vamos falar o que é que nós estamos trabalhando, que com certeza é baseado no feedback dos nossos clientes. E o Tiago vai falar sobre isso agora. Tiago, é com você. Beleza. Então, vou falar aqui rapidamente o que virá em breve, né, em que a Rock Science está trabalhando aí no momento para facilitar ainda mais essa interface aí com o usuário. Uma das coisas é a otimização multimodal, né, eu vou falar em cada uma delas daqui a pouquinho, mas de maneira mais aprofundada, mas de qualquer forma, é um tipo de otimização muito bacana, dependendo do tipo de ruptura, ele acha fatores de segurança mínimos diferentes. Análise probabilísticas usando coeficiente de variação, que também é muito interessante. E continua sempre aperfeiçoando as técnicas de otimização para melhor representar a anisotropia do material, né? Então, a Rockscience está sempre em desenvolvimento para melhorar as técnicas de otimização e retornar para a gente aqui, o usuário, realmente as superfícies mais críticas de ruptura. Então, em termos aqui a primeira, que é a otimização multimodal, a gente sabe que um talude, um caso que a gente vai avaliar, ele possui diferentes modos de ruptura. Então, vamos dizer que eu tenho um talude que tem um reforço, que ele tem um reforço com uma geogrelha, seja um solo grampeado, enfim, seja um maciço rochoso. A gente tem diversos modos de ruptura. Então, a gente pode ter rupturas superficiais, rupturas profundas, rupturas que interceptam esses reforços, as rupturas globais que passam por trás dos reforços, enfim. Então, a gente tem diversos modos de ruptura que ocorrem ao mesmo tempo. E com essa opção agora, né, que está em desenvolvimento aí de otimização multimodal, o programa vai retornar para a gente regiões mais críticas. Então, a gente pode ver aí nas imagens, né, nessa primeira imagem aqui de cima, então eu tenho para superfícies superficiais
uma região com fator de segurança mínimo, depois umas superfícies um pouco maiores aqui, até por fim superfícies mais globais, com fatores de segurança distintos e com modos de ruptura, modos de falha bem diferentes, né? Hoje, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer esse refinamento todo manual, né? Então, quando eu estou dimensionando uma obra de um solo grampeado, uma cortina tirantada, a gente tem que sempre fazer essas avaliações de rupturas locais e globais, e a gente vai ajustando os limites, né, utilizando outros recursos para poder fazer essa busca. Agora não, vai ser um input, eu quero as 3 regiões mais críticas de ruptura, e o programa vai retornar aí futuramente para a gente em termos de região. Então, que a gente não fica preso em uma cunha específica, numa localização específica, né? Porque talvez, assim, uma superfície, uma cunha bem superficial e uma global podem ter, inclusive, um fator de segurança muito parecido, né? Então, dessa forma, a gente conseguiria ver isso de maneira mais fácil. E aqui embaixo, olha como é que as cunhas são completamente diferentes, né? A gente tem cunhas aqui com uma geometria composta, né? Translacional, rotacional, né? Ela vem rotacional aqui, translacional, ela vem planinha. Eu tenho cunhas passando aqui por baixo, bem globais. Então, a gente tem regiões aqui de condição mais crítica. Então, essa otimização multimodal vai tirar da gente o trabalho de ficar refinando isso manualmente para ser uma maneira um pouco mais automática, né? Então, a gente quer, muitas vezes, saber qual é o menor fator de segurança para cada modo de ruptura. Então, eu quero saber o menor fator de segurança para uma cunha global, eu quero saber qual é o menor fator de segurança para uma cunha localizada, superficial, enfim. Então, isso aí está ficando mais automático, né, que eles estão trabalhando, a Roxy está trabalhando exatamente nisso. Esse aqui também é muito legal. Coeficiente de variação. Coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média, tá? Então, ele é utilizado para a gente fazer abordagens probabilísticas, né, de análise de estabilidade de taludes. Então, o que acontece? Vai ser implementado agora a aplicação do coeficiente de variação na resistência ao selamento e não nos parâmetros. Então, por exemplo, como que é hoje? Eu tenho um maciço com uma envoltória, regido por um envoltório de Mohr-Coulomb, por exemplo, e eu quero entrar com variação nessa envoltória. O que eu entro? Eu entro com variação no gama, no C e no φ, por exemplo, né? Então, a gente está acostumado a entrar com coeficiente de variação nos parâmetros. Eu tenho um maciço rochoso pela envoltória de Generalized Hake-Brown. Então, eu entro com o coeficiente de variação, já entro com a variação dos parâmetros, o CS, né, resistência à compressão, entro o parâmetro M, D, enfim, eu entro nos parâmetros. Porém, imagina agora se, ao invés de eu pegar uma Mohr-Coulomb, eu entro com a função de resistência, por exemplo, essa Shear Normal Function. Eu uso muito essa função exatamente para modelar comportamento bilinear, né? Quando você tem drenado, não drenado, comportamento bilinear, eu uso muito essa função, Shear Normal Function. Então, a gente está aplicando a função, e não tem parâmetro. Então, agora vai vir, né, mais para frente, né, vai vir como aplicar um coeficiente de variação em uma envoltória inteira, e não necessariamente nos parâmetros. Então, eu bolo aqui uma função anisotrópica, em vez de eu ficar entrando com coeficiente de variação, que muitas vezes nem é possível, né? Porque algumas funções anisotrópicas, ele faz uma interpolação entre parâmetros paralelos perpendiculares. Né? Então, eu entro já com o coeficiente de variação direto na resistência ao selamento, e não nos parâmetros de entrada. E, com isso, vai permitir que eu consiga aplicar um coeficiente de variação em todos os modelos de envoltória de resistência, né? Mesmo quando eu não tenho essa aplicação direto nos parâmetros. Então, eu aplico de cara na envoltória de resistência. E a última coisa, passei demais, deixa eu voltar aqui. É a otimização em materiais anisotrópicos, né? Então, já existe uma função implementada que é a superfície anisotrópica. Não sei se todo mundo conhece essa função, que é muito legal também. A gente consegue aplicar uma anisotropia, não necessariamente num ângulo de mergulho, né, mas sim numa superfície, ou seja, eu consigo simular uma superfície de fraqueza aqui, como se fosse uma dobra, uma ondulação natural do meu maciço, e aplicar, então, uma anisotropia seguindo um plano específico, né, e não necessariamente num ângulo reto. E isso aqui se aplica a todo maciço. E o algoritmo de Surface Altering
tem um pouco de dificuldade em acompanhar essa direção do plano quando a variação do ângulo é muito pequena. Então, isso está sendo trabalhado exatamente para ele ter esse retorno para a gente da superfície mais crítica e otimizada da melhor maneira possível, tá? E, então, ao acompanhar esse weak layer, que seria o nosso plano de fraqueza, quando esse ângulo é pequeno, hoje tem um pouco de dificuldade, mas que está sendo ainda trabalhado, tá bom? É isso, eu vou passar aqui para a Clarissa finalizar. Obrigada, Tiago. Foi bastante informativo aqui, eu espero que todos tenham gostado. Antes de falar aqui sobre as questões que a gente recebeu, tiveram algumas questões bem comuns aqui. Eu quero chamar vocês para o próximo webinar, que eu vou fazer junto com o Tiago novamente, e vai ser sobre análise de percolação e estabilidade de taludes. Isso vai ser no dia 24 de junho de 2020, é São João, e a gente vai fazer no mesmo horário, tá? Horário do Brasil, 4 horas da tarde, de 4 às 5. E eu espero encontrar vocês lá. Vocês já podem se registrar no site da gente, da Rock Science. Tem links lá no LinkedIn, tem coisa nas nossas redes sociais. Então, bem fácil de encontrar. Então, dia 24 de junho, quarta-feira, 4 da tarde do Brasil. Também queria falar aqui, teve uma das perguntas aqui que a gente recebeu, se quem tem a versão 2018 com manutenção tem acesso à manutenção Plus. Sim, deve ter acesso, sim. Se vocês tiverem qualquer questão sobre isso, pode ser a questão do upgrade que não foi recebido, ou qualquer outro problema, pode entrar em contato com o Alexandre Ferreira, da L3 Software, ou com o Fernando Rocha, que está um e-mail do Alexandre, que é o nosso revendedor oficial no Brasil da L3, da Rock Science, é a L3 Software. Então, pode entrar em contato com ele. E também vocês podem pedir a versão teste do Slido. Vocês podem testar a versão completa do programa por 2 semanas na sua casa, tá? E ver todas essas novas funções, tá, do programa. São 2 semanas. Qualquer software da Rockscience, você pode fazer esse pedido, pode pedir para o Alexandre, para mim, ou então entrar no próprio site e fazer o seu pedido, tá? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui rápida, porque a gente está quase encerrando aqui. Mas essa apresentação, ela vai estar disponível no YouTube, tá? Muito em breve a gente vai disponibilizar essa apresentação, assim como muitos outros vídeos que nós estamos disponibilizando com tutoriais. Por favor, siga a gente lá no LinkedIn, no Twitter, no Facebook e no YouTube, onde a gente está trabalhando muito no nosso canal para colocar coisas novas para vocês, já que agora o ritmo está muito acelerado com novas ferramentas, tá? E aqui na tela está o meu e-mail e o do Tiago, para vocês entrarem em contato com qualquer pergunta extra que vocês tenham. A gente vai responder todas as perguntas que vocês enviaram, vamos mandar um documento com todas as perguntas, compartilhar com vocês aqui as nossas respostas. Eu estou vendo aqui que a maioria delas já foi respondida. Nós temos um pessoal do suporte que já respondeu as perguntas. Eu espero que todo mundo tenha gostado da apresentação. Queria agradecer ao Tiago. Foi muito, muito importante tê-lo comigo hoje. Foi muito interessante. Foi muito. Acho que essa série de webinars vai ser bastante informativa. E eu aguardo vocês no próximo webinar. Fiquem em segurança nas suas casas. Espero que estejam todos com saúde e nos vemos no dia 24 de junho. Tiago? É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação. Com certeza, agradeço também imensamente aí a Rock Science. Ótimo, espero que os próximos sejam ainda melhores. Foi tudo beleza. Queria agradecer a todo mundo e convidar, então, vocês, em dia 24, nós estamos aqui de novo, apresentando outros recursos do slide nessa parte de percolação e estabilidade. Beleza? Muito obrigado a todos, gente. Até a próxima. Obrigado, Clarissa. Muito obrigada, Tiago. A gente aqui agradece. Até a próxima. Tchau, tchau.